convidado hoje aqui no Jornal 96 é o governador Robinson Faria. Bom dia, Robinson. Bom dia, Diógenes. Bom dia a todos os ouvintes da 96 FM. Obrigado pelo convite. É isso aí. Vamos tratar um pouco dos principais assuntos aqui. Temos uma agenda cheia aqui de temas, como sempre, né? Toda entrevista com o governador do estado sempre rende muitos assuntos. Vamos iniciar por um assunto complicado, governador, que é a questão do atraso da folha dos servidores do estado. Um problema que vem se arrastando já há alguns meses. Final de semana teve seu ápice de gravidade. E, em primeiro lugar, como é que está a situação hoje do pagamento da folha? Muito boa a sua pergunta, Diógenes, porque dá a oportunidade de eu explicar com muita clareza e com muita veracidade ao servidor que, além de tudo, já quero eleger como a minha maior prioridade de governador é pagar o calendário em dia. Em primeiro lugar, quando assumiu o governo do estado, a ex-governadora já se utilizou 2 meses do Fundo de Previdência. Você veja que já começou uma gestão complicada, uma gestão em crise. Ela teve que sacar do Fundo de Previdência para pagar o 13º salário antes de eu assumir o governo do estado e pagar o mês de dezembro. Então, já comecei com os cofres vazios. Iniciei o governo com os cofres vazios. E dos 9 estados do Nordeste, sem dúvida alguma, o estado que tinha a pior dificuldade financeira, literalmente, o mais falido era o RN. O estado que eu fui eleito para governar. Mas não podia fugir do meu papel, da minha responsabilidade, do desafio de resolver a questão do Rio Grande do Norte e tentar colocar a folha em dia. Hoje, pulando esses 3 anos, hoje nós estamos no mês de janeiro, fevereiro, perdão, mas janeiro, que é o mês passado, nós já pagamos 97 mil servidores. De 111 mil, 97 mil já estão pagos com o salário de dia. Estão restando pouca gente para completar. Isso dá quase 90% do exatamente, salário, do né? salário de janeiro. De janeiro, né? Temos o 10º, que estamos resolvendo uma questão que poderá ser através de uma operação com os bancos. Estamos discutindo com os bancos, ou o próprio governo fazer um pagamento parcelado do 10º. A minha meta de governador é trabalhar com um calendário próximo de atualizar os pagamentos de servidores nos próximos 60 dias. Esse é o desafio meu. Eu estou falando que é um desafio, eu não posso dar a certeza, a garantia. Nós estamos no mês de fevereiro. Mas eu quero que até final de março, início de abril, estejamos com a folha em dia e eu poder anunciar um calendário oficial de pagamento. Em relação ao 10º, que é a grande bronca, a maior bronca do momento, a Assembleia aprovou uma lei do abono e essa lei, se eu não me engano, se eu me corrijo se eu estiver errado, não foi sequer sancionada pelo senhor. O que está faltando aí? Estamos discutindo, porque essa lei do abono da Assembleia que foi aprovada, ela estava dentro de um conjunto de outras medidas que não foram aprovadas. O ajuste fiscal... Em razão disso, prejudicou um pouco essa lei. Então, a nossa equipe econômica, do planejamento, da PGE, da Secretaria de Administração, estamos discutindo e vão trazer para o governador qual a melhor opção para tomar a decisão. Então, brevemente estarei anunciando qual será a forma que iremos pagar o 13º salário. Esse formato, né? Esse formato. O senhor falou já do ajuste fiscal e eu aproveito o gancho. Das 20 medidas apresentadas pelo governo, apenas 8 foram aprovadas. E a principal delas, que era o aumento da alíquota da Previdência, de 11% para 14%, que já foi aprovada em vários estados da federação, essa não foi aprovada. Foi um fracasso, governador? Faltou apoio da Assembleia Legislativa? Olha, Deus, eu tenho que respeitar a Casa do Povo, né? Não é, eu acho que a Assembleia é uma casa plural, que tem deputados de diversos partidos e representa a população. Alguns estados do Brasil, então, a maioria, cada um tem o seu livre-arbítrio de votar. Eu não posso impor, apesar de ter tido uma grande articulação do presidente da Assembleia, correção dele totalmente, 100% de correção, de empenho dele, do líder, de vários deputados que lutaram, que articularam a favor do governo por essa aprovação. O que não pode é você colocar essa correção
da alíquota da Previdência como se fosse um componente, um voto ideológico. Porque você analise que estados governados pelo PT, como o Piauí, o governador Wellington, como Minas Gerais, do governador Pimentel, como a Bahia, do governador Rui, e como o Ceará, do governador Camilo, todos do PT aprovaram a correção da alíquota da Previdência. E o Rio Grande do Norte é o estado que tem a pior previdência do país. A nossa folha de inativos ultrapassou a folha de ativos, o que é uma grande distorção. E temos, por conta disso, um déficit mensal de mais de 100 milhões de reais. Daí que nós mandamos, eu sei que é amargo, mas temos que salvar o amanhã. Não adianta você querer hoje enganar a verdade, querer adiar, e foi esse adiamento que levou o Estado aonde chegamos hoje. Há uma crise de um déficit mensal de 100 milhões de reais para pagar a folha da Previdência. Boa parte dessas medidas que o senhor encaminhou para o ajuste fiscal em janeiro, elas já vinham sendo analisadas, tratadas pela Assembleia Legislativa. O componente eleitoral está pesando na decisão dos deputados neste momento, como apontou alguns dos seus auxiliares? Eu não sei, eu prefiro respeitar que cada deputado ele tem a sua forma de pensar. Eu fui deputado estadual também, respeito a oposição. Agradeço aos que entenderam a preocupação do governador, que se preocuparam com o Estado, que se preocuparam com o nosso futuro, com o amanhã do Rio Grande do Norte. Mas não posso criticar porque se o deputado acha que dar um voto pela Previdência, a favor da correção da Previdência, vai afetar a sua eleição, ele está mais preocupado com a sua reeleição ou está mais preocupado com o Rio Grande do Norte, que ele representa como deputado estadual, ou em Brasília como deputado federal. Então isso é uma análise que não cabe a mim fazer. Na discussão do ajuste, o senhor reuniu bancada federal, o senhor fez apelo aos deputados em várias reuniões, aos poderes, né? A gente acompanhou isso aí pela imprensa. E o senhor se sente boicotado pela classe política? Eu digo isso porque o seu filho, deputado federal, Fábio Faria, foi ao rádio essa semana, aqui em Natal, e chegou a apontar isso. Quer dizer, o governador Robson foi boicotado por segmentos da classe política do Rio Grande do Norte. Um discurso muito parecido com o que foi feito, inclusive, por Rosalba e Carla de Souza, quando enfrentaram crises muito fortes. Olha, todas as vezes que eu vou a Brasília, a audiência, seja com o presidente da República, que nos recebeu agora com a bancada federal, uma articulação do governador, nossa, que eu fiz para que me recebesse comigo, a bancada federal, e lá eles foram, quase na totalidade. E todas as audiências que eu vou nos ministérios, eu mando comunicar a todos os parlamentares. Agora, realmente, teve uma fase que pegamos o recesso parlamentar. E os deputados estavam já próximo das eleições, é natural que estavam visitando suas bases, visitando seus redutos, e eu fiquei praticamente só em Brasília, lutando para levantar aquele dinheiro, para atualizar o pagamento do servidor, atualizar conseguir aquela medida provisória lá no TCU, que foi aprovada. Depois houve uma recomendação de um procurador que terminou não acontecendo. Mas eu acho que, para ser sincero, Diógenes, o Rio Grande do Norte deveria ser mais unido. Ontem eu falei isso por ocasião do programa que eu trouxe para o Estado, Internet para Todos. Programa fantástico que eu consegui trazer para o RN. Vamos ter internet no estado inteiro. Importante. Daqui a pouquinho, eu queria que o senhor detalhasse daqui a pouquinho esse Mas assunto, eu queria terminar a sua quebrar o raciocínio. Porque eu, do meu discurso, falei isso ontem. Não, por isso que eu fiz referência. Perfeito. Eu vejo o Ceará, por exemplo, o ex-governador Camilo, ele disputou a eleição contra um candidato do PMDB, que é o atual presidente do Senado, que é o seu principal adversário. Eunício Oliveira. Quando se trata de interesse do Ceará, operação de crédito, por exemplo, conseguir dinheiro para presídio, como ele conseguiu agora para 3 presídios, o Ceará se une. E vão lá juntos. E todos são protagonistas para defender o Ceará. E eu sinto que o Rio Grande do Norte nunca teve essa cultura de união. Há uma torcida contra, às vezes? Eu acho que há uma política mais extremada, há uma política mais dividida, como se diz. Não há
uma união suprapartidária nos momentos mais cruciais. Agora aconteceu. A bancada se reuniu com o presidente Temer em favor do Estado. Mas há algumas contradições, por exemplo. Como é que o DEM em Brasília, ele vota a favor da reforma da Previdência e o DEM estadual vota contra? Como é que o PMDB em Brasília vota a favor da emenda, agora não oficial de pauta, mas iria votar a favor do reajuste da Previdência, da alíquota, e aqui na Assembleia vota contra? O PT também, né? O PT votou em vários estados, aprovou em vários estados, governados pelo PT. Então, acho que está faltando um pouco mais de união. E até eu preguei uma grande pactuação em favor do Estado, que todo mundo tem o seu partido, tem sua bandeira política partidária, normal. Eu também tenho a minha, mas temos que ter uma bandeira maior do que a dos partidos, que é a bandeira do Rio Grande do Norte. O senhor e falou essa da bandeira. Certo. O senhor falou da bancada que devemos federal. abraçar. Mas está faltando apoio, por exemplo, na Assembleia Legislativa, está faltando apoio entre os chefes dos poderes aqui do Estado para o enfrentamento desta crise? Não, os poderes estão dialogando comigo com muita tranquilidade, com muita compreensão, inclusive aceitaram até a redução de repasses. O Ministério Público, o Judiciário, a Assembleia, o TCE, aceitaram no ano que se passou. Tivemos, infelizmente, que reduzir alguns repasses e foram bem compreendidos por eles. Nós estamos sempre nos reunindo. Há uma boa compreensão. Mas a Assembleia é uma casa plural. Né? O presidente da Assembleia ele não tem o poder de ordenar e todo mundo votar a favor, por mais que ele tenha boa vontade de ajudar o Estado e parceiro do governador, parceiro político e administrativo do governador. Mas a casa plural, uma oposição está com um discurso muito forte, eles acham que vão ganhar popularidade com esse discurso de atacar o governo, de votar contra, que vai dar popularidade. Então, a decisão eu respeito, faz parte da essência do mandato, mas eu discordo que temos um assunto maior do que eleição, do que interesse partidário, do que interesse político, interesse eleitoral ou eleitoreiro, que é pensar no Rio Grande do Norte. Pensar grande, pensar no Estado. Eu não estou pensando no meu futuro político, eu estou pensando em salvar o Rio Grande do Norte. Eu estou pensando em salvar a gestão do governo do Estado. Essa é a minha preocupação. Na leitura da sua mensagem anual do governo, eu acompanhei toda a apresentação e o texto, o senhor fez um apelo para que os deputados terminem de votar o ajuste. Qual é a sua expectativa em relação aos deputados e em relação ao que já está apresentado à Assembleia Legislativa? Que a Assembleia se debruce, continue debatendo, se precisar de informações, estamos prontos para informar, porque essa reforma foi uma reforma discutida com a União, discutida com o Ministério da Fazenda. O Tesouro teve aí, né? O Tesouro teve aqui já 2 vezes, inclusive elogiou a nossa equipe, disse que a nossa equipe, a equipe qualificada, que a mesma reforma que foi feita no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, do ajuste fiscal, eles tiveram dificuldades até de garimpar informações, ao contrário daqui, que em 2 dias eles conseguiram todas as informações que eles precisavam para poder montar um plano de ajuste econômico e fiscal para o Rio Grande do Norte, mas essas medidas passam pela Assembleia e muitas delas ainda precisam de aprovação. Eu queria que o senhor explicasse para a gente aqui, para o nosso ouvinte, a venda de ativos do Estado. A gente já tem notícia que o senhor, até o final do ano, não existe essa história de venda de CAERN. O que é que está previsto? Qual é a intenção do governo? O que é que o governo colocou à disposição nessa questão dos ativos? Alguns ativos foram elencados, mas houve até uma certa distorção de informação. Por exemplo, eu não coloquei a venda SEASA, eu coloquei a venda do terreno onde fica a SEASA. A SEASA seria deslocada para a SEASA nova, moderna, que é o pensamento meu de governador. Essa é a proposta de venda do terreno, do imóvel. Mas não da SEASA, ao contrário, eu quero fazer uma SEASA nova, reestruturada. A nossa está muito vencida, está ultrapassada, está velha, está congestionada. Já existe um local... Pensamos em fazer, dividir em 2, uma em Parnamirim, por conta do escoamento, terá dentro da ataque os caminhões do tráfico de Natal, e outra em Macaíba. Perfeito. Dividir em 2. Esse é o pensamento. Temos terreno do governo para isso. Então, esse é o pensamento do governador. Potigás está no elenco de venda de ativos, o centro de convenções também, o centro de turismo. Agora, a CAERN, eu quero deixar claro que eu sou contra
a sua privatização. O senhor chegou a estudar a possibilidade de fazer uma parceria público-privada na parte do saneamento da CAERN. Também isso foi descartado? Não, ao contrário, o BNDES pediu que eu assinasse um documento autorizando, como outros estados autorizaram, para que o governador autorizasse o BNDES a fazer uma proposta de uma PPP. Foram 13 estados. Eu não assinei. O Grande do Norte não assinou. Eu não assinei. Porque eu acho que nós temos... a notícia que nós temos a maior... É que o Rio Grande do Norte estava dentro desse bloco de... Eles queriam colocar. Certo. Agora mesmo a equipe da Fazenda, sugeriu colocar a CAERN e eu novamente disse que sou contra, porque a água é estratégico. A água é um patrimônio raro, um patrimônio estratégico da população. Então virou um dogma do senhor. O senhor não vai vender a CAERN. É um dogma, é uma decisão minha, de governador, de gestão, de não vender, de não privatizar a CAERN. Ao contrário, a CAERN está fazendo hoje a maior obra de um governo até hoje na história do RN, que é Natal, que a Zona Norte, por exemplo, de Natal, quando recebeu o governo, só tinha 3% de saneamento. 1, 2, 3. Já estamos com mais de 80%. Vamos deixar Natal, a primeira capital do Brasil, 100% saneada. Isso que está fazendo é a CAERN. A CAERN está fazendo a maior obra da história de um governo, a obra do século. Então, por que a CAERN, uma empresa que está fazendo uma obra espetacular, uma obra histórica, uma obra que pode ser chamada obra do século, nós iremos vender? Você vai privatizar a Lagoa do Bonfim? Vai privatizar a Lagoa dos Extremóis, a Lagoa do Jiqui, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves? Porque na hora que você vende a CAERN, as águas que saem de lá para as adutoras, para as casas, para as residências, são de barragens que pertencem à população, que é o patrimônio do povo. Então você vai vender a barragem Armando Ribeiro, vai vender a Lagoa do Bonfim, a Lagoa do Jiqui, a Lagoa dos Extremóis. Então, isso eu acho que é uma coisa meio desconcertante. Eu não consigo entender essa complexidade de você vender uma companhia de água. Então isso está decidido. Não tem, decidido. A CAERN para Robson, a CAERN é um patrimônio do povo do Rio Grande do Norte. Outra questão, governador, que o senhor tem se debatido aí ao longo desses últimos 3 anos, é a questão de aval do Tesouro Nacional para empréstimos junto aos bancos, né? Temos aquela história do empréstimo do Banco do Brasil para obras de infraestrutura e tal. 850 milhões. E no ano passado, até para resolver essa questão de tirar a pressão da fonte 100 para tentar pagar as folhas dos servidores, se aventou a possibilidade do empréstimo na Caixa Econômica Federal. E esses empréstimos simplesmente não saíram. Como é que, agora, nesse momento, como é que está essa história dos empréstimos? Continuamos trabalhando, persistindo, até porque alguns estados conseguiram obter. O que o Tesouro está alegando é que o estado está abaixo, está acima do limite da LRF. Do gasto com pessoal, né? Só que há uma controvérsia. Por exemplo, o Piauí e alguns estados do Brasil, eles não aplicam nesse cálculo os inativos e pensionistas. Aliás, muitos estados do Brasil não aplicam. E nós, na hora que o Rio Grande do Norte não aplicar esse cálculo, tirando da LRF pensionistas e inativos, nós ficaremos dentro do limite prudencial, apto a receber qualquer empréstimo, até porque nós somos o estado menos endividado do Brasil. Então, o Rio Norte foi prejudicado, sabe por quê? Porque quando o presidente Temer investiu 70 bilhões para rolar e bancar dívidas dos grandes devedores, que são os estados do Sul e do Sudeste, nós não fomos beneficiados. E na época eu fiz um discurso no dia lá no Palácio do Planalto, quando o Pezão, quando o governador de São Paulo, Alckmin e outros mais disseram que era o dia histórico, eu pedi a palavra em nome do Nordeste, que era o dia histórico para o Sudeste, para o Sul, que são os devedores, que devem 90% à União. O Nordeste só deve 4% e o Rio Grande do Norte só deve 0,06%. Então, os grandes devedores foram beneficiados com a rolagem da dívida, deixam de pagar por mês bilhões, ou milhões, ou bilhões. São Paulo, por exemplo, deixa de pagar bilhões por mês à União, folgaram suas finanças, e o Rio Grande do Norte não pagava nada, não ganhou nada. Ou seja, quem devia muito foi beneficiado e quem não devia nada foi prejudicado. E a partir daí eu comecei a pedir e a cobrar da União uma compensação para o Estado que não devia. E daí saiu a carta do Rio Grande do Norte, que depois se transformou na carta do Nordeste. Mas a dura realidade é que o Rio Grande do Norte descumpre a lei de responsabilidade fiscal nesse quesito. A interpretação do Tesouro. Tá. Porque o Piauí acabou de receber o empréstimo da Finisa, que é da Caixa,
certo? E esse dinheiro já chegou. Tá bem. E o Piauí aplica o mesmo método que o Rio Norte aplica. Então, Tá. De qualquer não pode forma... ter dois pesos, duas medidas. Então, tanto é que eu falei com o deputado Fábio Faria, nós vamos a Brasília novamente, conversar com o Tesouro, conversar com o presidente Temer, porque na hora que foi liberado uma operação pela Caixa Econômica Federal, do discurso chama igual ao nosso, Finisa, 600 milhões para o Piauí, por que não libera para o Rio Grande do Norte? O que é que está acontecendo? Né? Eu vejo aí o Ceará liberar 3 operações de crédito, o Piauí liberar, Pernambuco liberar, e Maranhão liberar, Amazonas liberar, e porque o Rio Grande do Norte não recebeu até agora. Tivemos agora apenas uma liberação importante, e muito, apesar da boa vontade, quero deixar claro, a boa vontade sempre do presidente Temer, que chegou a me receber num só dia de hoje, 4 vezes. 4 vezes no auge da crise do final do ano passado, né? Mas assim, eu queria só pontuar que, de qualquer forma, a dura realidade é que o Rio Grande do Norte descumpre, segundo o Tesouro Nacional, é quem é responsável pela informação oficial, há 4 anos, né? E no fechamento do ano passado, bateu 57%, mais de 57% porque do gasto pessoal, bem acima do limite máximo. A despesa só cresce, né? Só cresce. São os aumentos que vêm de leis que foram criadas no passado e que foram aprovadas e que passaram a vigorar da minha gestão. Aí coincidiu com a crise econômica do Brasil, com a frustração de receita do repasse do FPE, aumentou a despesa com esses planos de carreira de salário. Eu tive que cumprir, porque a lei me obrigava a cumprir, e enquanto isso, a frustração só fez aumentar, o repasse só fez diminuir. E com isso, foi aumentando esse limite, foi piorando. Apesar da arrecadação do Estado aumentar a cada mês, já ultrapassamos R$500 bilhão de ICMS, mas não é o suficiente, porque nós não somos um Estado industrializado. Nós dependemos de comércio e serviço. Investi muito no turismo para gerar receita e renda. Saímos de 24º lugar no Brasil, quando era governador, antes de ser governador, para 3º destino no Brasil. Isso tem salvado muito a nossa economia. Mas não é o suficiente ainda para colocar o Estado, porque a resposta não é a curto prazo. Na questão de gasto pessoal, remete a uma coisa que o senhor está sendo forçado a enfrentar, que é a questão da exoneração de servidores. Como é que está essa questão hoje, governador? Olha, primeiro nós temos a menor folha do Brasil de cargos comissionados, 0,5. Ou seja, Roraima, Rondônia, Acre, pequeno estado do Brasil, que antigos territórios, tem uma folha de pessoal maior do que a nossa, de cargos comissionados. Temos o menor custeio do Brasil. Então, nós não somos um estado perdulário, nós somos um estado que tem a finanças enxuta, no que diz respeito ao pagamento de pessoal, que é opcional do governador. Então, estamos com um plano de redução ainda mais desses cargos, e alguns casos, por exemplo, que através de lei nós temos o direito de fazer uma redução. Por exemplo, há uma decisão do STF de ter alguns cargos, decisão já em última instância, transitada em julgado do STF, lá da UERN. Mas isso é uma lei, o Estado terá que cumprir. Há alguns casos também na Data Norte de servidores já aposentados, recebendo salário duplamente. E nós fizemos uma auditoria pela Deloitte, da maior empresa do mundo, a auditoria do começo do mandato, e depois um censo previdenciário com o Ministério da Previdência, e conseguimos diminuir 3.000 funcionários que estavam irregulares. As anomalias, ou seja, para não tirar o direito legítimo, nós primeiro corrigimos os erros e as distorções. Estamos agora fazendo um cruzamento novamente, em parceria com o TCE e com o Ministério Público Estadual, um cruzamento de contra-cheques da máquina estadual, dos ativos e dos inativos. E talvez até com isso nem precise fazer essas demissões, mesmo que tenha um amparo legal. É isso aí. Eu queria aproveitar esse momento da entrevista para tratar de algumas obras, né? O senhor que tem dito no seu discurso que está vencendo a crise. Por que o senhor tem dito isso? Porque estamos vencendo, Deus. Eu não estou mentindo, não estou sendo otimista, nem estou faltando com a verdade. Eu sou governador que governo 2 estados. Um estado que a população não está conhecendo ainda. Porque o ruim atrapalha o bom, o ruim esconde o bom. E um estado da crise que eu herdei, que não foi eu que quebrei o Brasil. Esse é mais visível. Não foi eu que quebrei o Rio Grande do Norte.
Não fui eu que quebrei a Petrobras, que era uma receita fantástica, porque o nosso estado tinha. Quando subiu o mandato, a Petrobras fechou a sua atividade no Rio Grande do Norte praticamente. As receitas caíram para 10 milhões de reais de royalties por mês. Já chegou a ser mais de 100 milhões. Então era uma receita extraordinária no passado, caiu para 10. Então tudo isso aconteceu no meu governo. Mas o senhor foi eleito para governar qualquer estado. Não é um lado só bom, nem um lado ruim, né? Mas mesmo com o lado ruim, que você fala aí, com a crise, eu posso passar sou aqui. Eu que falo, não sou eu que estou apontando isso, não. Não, eu não tô dizendo que é você. Eu estou dizendo que mesmo com a crise que eu herdei, eu posso aqui passar 2, 3, 4, 5 horas com você falando de obras que a população não conhece. Primeiro, nós vamos ter a primeira capital do Brasil 100% saneada. Estamos terminando agora o anel viário metropolitano, uma obra fantástica. Né? Estamos retomando a Moema-Tinoco, vamos até a BR-101. Vai ser retomada agora. Estamos retomando, já retomamos. De lá nós vamos para o anel viário ligando a Zona Norte à BR-304. E com isso teremos um anel viário metropolitano, uma obra fantástica, que vai desafogar o trânsito Natal, e uma ponte, que é a terceira ponte sobre o Rio Potengi, que lá, próximo a São Gonçalo, uma ponte de, se não me engano, 180 metros de extensão. E com isso, você vai gastar da BR-304 até o aeroporto apenas 5 minutos. E quem vier do interior não entra mais em Natal. Os caminhões de carga que vierem do interior do estado todinho vão pegar a direita nesse anel viário sul e já sai na BR-304 e vai embora para o sul, para o agreste, para o norte. Qual a previsão de conclusão? É um projeto ainda? Não, ao contrário. Ele está em curso, né? Daqui a um mês vamos inaugurar. A Prudente Moraes, que se arrastava há 30 anos, 20 anos, 30 anos, eu terminei, porque faltavam algumas indenizações em algumas casas, consegui resolver. O saneamento Natal de Pium, Pirangi e Cotovelo, que estava parado há 15 anos, eu retomei, já vai ficar pronto, já está quase pronto. O São Vale Natal, que não se fazia uma casa, uma mercearia, uma bodega, um prédio, nem podia calçar as ruas, era um bairro fantasma. As casas, todas as vendas, hoje já estamos saneando São Vale e vai renascer um bairro importante em Natal. Tudo isso em nosso governo. Então nós temos muitas realizações. Na parte prisional, você é jornalista, você viu a Alcaçuz em chamas. E hoje temos uma nova Alcaçuz. O senhor chegou, inclusive, nesse programa aqui, a anunciar que a Alcaçuz seria fechada no auge da crise, mas, pelo contrário, foi feita uma reforma e virou uma referência, né? Do caos ao case. Temos hoje uma prisão modelo em apenas pouco mais de 2 anos. Vamos inaugurar Ceramirim e vamos começar... Já tem data Ceramirim? Questão de também no máximo 60 dias. Fizemos concurso para agentes penitenciários, prisionais, ou seja, eu resolvi o sistema prisional do Rio Grande do Norte, que era uma demanda de décadas. De décadas. Na saúde, estamos implantando ortopedia plena. Antigamente só tem ortopedia em Natal. Se você quebrar sua perna em Mossoró, você tinha que engessar a perna e vir para a fila aqui do Valfredo Gugel. Mas a saúde estava complicado o negócio, estava uma greve aí de mais. Estava uma greve, mas a greve já acabou. Acabou ontem. Por questão salarial. Estamos resolvendo. Mas não é só o salário, temos que ter também investimento na saúde. Estamos reformando 7 hospitais regionais, vão ficar totalmente novos, e vamos implantar ortopedia. Já implantamos em Mossoró, Caicó, Currais Novos, Sua Terra e Pau dos Ferros. Então vamos ter 4 hospitais regionais funcionando com ortopedia plena, com cirurgias eletivas, que não virão mais para o Valfredo Gugel. Você não tinha nem tomógrafo em Mossoró. Tem que vir para Natal. Vamos ter tomógrafo em Mossoró, vamos ter tomógrafo em Caicó, vamos ter tomógrafo em Pau dos Ferros. Ou seja, nós regionalizamos hospitais de trauma, que era só o Valfredo Gugel. Com isso, quando inaugurarmos esses 4 hospitais, Mossoró já está pronto. Mossoró é uma revolução na saúde, Mossoró. Uma revolução. Hoje temos cirurgias eletivas em Mossoró que não tinha no passado. Hoje ninguém mais vem para Natal, nem na parte neurológica, nem na parte de ortopedia. Tudo se resolve em Mossoró. Fizemos 30 leitos de UTI em Mossoró e a nossa meta é fazer 120 leitos de UTI, que era outra grande demanda que tinha reprimida quando assumi. Governador, então, dessa questão esse é um estado. E o Hospital da Mulher, investimento de 100 milhões de reais. Estradas de hoje.
Estradas esperadas há 50 falar anos. das estradas, eu queria só falar da saúde. É que no início do ano, inclusive, a gente conversou aqui com o secretário de saúde e ele admitiu a suspensão de vários serviços no Valfredo e alguns hospitais regionais por falta de dinheiro para comprar insumos e também por falta de servidores. Isso é passado? Passado. Agora, eu consegui recursos em Brasília com o presidente Temer. Hoje temos remédios nos hospitais totalmente abastecidos, remédios de alta complexidade. Não falta mais remédio e não faltará até o final do nosso mandato. Consegui agora 320 milhões de reais para investimento e custeio na saúde e vamos terminar. Eu lhe garanto que seremos também o governo da saúde. Teremos o governo do saneamento, o governo do turismo, o governo da saúde, o governo do agronegócio, o governo de obras estruturantes. Então, teremos vários governos para prestar contas ao povo. Não tenho medo da prestação de contas do meu governo. Governador Robinson Faria, vamos falar sobre violência, criminalidade. No ano passado, segundo os levantamentos da ONG Óbvio, nós tivemos o registro de mais de 2.400 homicídios. Somente este ano, mais de 320 homicídios. Por que a sensação da população é tão grande de que a segurança pública está fora do controle das autoridades aqui no Rio Grande do Norte? Primeiro, a segurança pública é um problema do Brasil, não é só do Rio Grande do Norte. Eu defendi na reunião que teve no Acre, no Rio Branco, que a União ela passasse a ter política pública, que há décadas ela foi omissa com o tema segurança pública. Mas constitucionalmente isso é uma responsabilidade dos estados? Dos três, ao contrário, dos três. União, Estado e município. Todos os três são responsáveis, não é só o Estado. Mas, culturalmente, ficou só a cargo do governador. E eu não fujo da responsabilidade. Eu defendi lá no encontro do Acre, onde estavam lá 27 governadores e 4 ministros, que se criasse o Ministério da Segurança Pública. E agora parece que o presidente Temer vai colocar. Né? Foi uma proposta minha, que falei em nome do Nordeste lá em Rio Branco, cerca de 4 meses atrás. Mas não é por isso que eu vou me vangloriar, até porque eu já vinha debatendo esse tema há muito tempo no Colégio de Governadores. Mas aqui do Rio Grande do Norte, Diógenes, vamos falar de números. Você fala de homicídios. Os homicídios aqui, praticamente 90% ou mais são homicídios de briga de acerto de contas entre facções. Quase não há latrocínio. Mas a nossa estatística latrocínio é o roubo seguido de morte. Exatamente. É guerra de facção, guerra do PCC com o Sindicato Crime, acerto de contas que está acontecendo em todo o Brasil e acontece também no Rio Grande do Norte, com mais frequência. Só que em outros estados há homicídios que não são de briga de facções. Aí sim, é uma violência muito mais grave do que a daqui. O povo fala, não, mas estão roubando automóveis no Rio Grande do Norte. 80% dos automóveis roubados esse ano foram recuperados. 80% foram recuperados. Tivemos a redução, trouxe para você ouvir para os nossos ouvintes, 58% da redução de roubos em Natal este ano. 58% este ano. Investimos 200 milhões de reais na segurança, em equipamentos, em CIOSP, em tecnologia, em automóveis, para botar polícia na rua. CIOSP de Mossoró e agora uma parceria com o setor privado, onde 5.000 câmeras estarão integradas ao CIOSP. Isso é uma coisa inédita, um fato novo, onde o comércio vai estar integrado ao governo, o setor privado se unindo ao setor público para melhorar a segurança do cidadão. E se sabe que Londres é seguro por quê? Porque a China é segura, porque tem muita câmera. E hoje temos todas as câmeras de Natal estão hoje integradas com o governo do Estado. Então são medidas inovadoras. Medidas inovadoras que estamos trabalhando para melhorar o padrão de segurança. Eu sei que a segurança será uma guerra permanente. Eu enfrentei 3 rebeliões de hoje, 3 rebeliões. Mas não recuamos, não negociamos, não cedemos. Queria que a gente não aceitasse colocar no presídio bloqueador celular, porque o preso queria ficar trabalhando no presídio pelo telefone, ordenando. Isso foi concluído? Foi concluído. Esses bloqueadores? Hoje temos bloqueadores celulares em Alcaçuz, no PEP e em Mossoró. E as demais unidades prisionais? São mais de 30, né? As principais já temos bloqueadores. Que foi uma das causas da rebelião, foi essa. Sim, sim. Agora, por que alguns estados não colocaram, tiveram por questões salariais, tivemos aí no final do ano uma greve que não pode ser
eles não podem assumir que foi greve, porque é proibido pela Constituição, mas houve uma paralisação dos serviços das polícias militar e civil, e o senhor foi obrigado a pedir ajuda ao governo federal, e pela terceira vez nós tivemos aí a presença das Forças Armadas aqui na GLO, Garantia da Lei e da Ordem. O senhor, como é que o senhor explica essa situação? Não, o sindicato na polícia tem associações que fizeram assembleia e optaram pela greve, né? E ficamos negociando e eu tinha que garantir a segurança do povo, da população. Então fui buscar o socorro federal através da GLO e o presidente Temer atendeu prontamente. Que não tem faltado, né? Esse apoio do governo três vezes, nunca faltou, e rápido. Força Nacional, de forma rápida. Né? Agora mesmo consegui para Mossoró, a Força Nacional para Mossoró. Estará chegando sexta-feira em Mossoró a Força Nacional para melhorar a segurança em Mossoró. Sexta-feira agora eu consegui, em Brasília, com o presidente Temer e com o ministro da Justiça. E a greve acabou. A greve acabou e tivemos agora o carnaval mais seguro da história do Rio Grande do Norte. Hotéis 100% lotados, por outra também do incentivo que eu dei para companhias aéreas do querosene da aviação e voos fretados. Nós tivemos o carnaval mais seguro, redução de 40% aqui em Natal, na violência do carnaval. Mandei 7 mil policiais para as ruas com a diária operacional pagas adiantadas, foram com o dinheiro no bolso para defender o povo. E tivemos o carnaval mais seguro da história. O norte-grandense não corre o risco de ver a polícia nos quartéis por causa de questão salarial, não, né? Como foi no final do ano. Estou trabalhando para que eu possa, não só os policiais, mas que todos os servidores possam ter até o final do nosso mandato o calendário dentro da normalidade. Não, porque há uma ameaça sempre nessa questão, né? Se houver atraso, o Rio Grande do Norte, eles cruzam os braços novamente. O Rio Grande do Norte nunca foi um estado independente. Antigamente, governar era fácil. Você governava escolhendo onde gastar. Hoje eu governo escolhendo o que eu posso pagar. Governador no passado era muito fácil no Rio Grande do Norte. Era muito fácil ser governador aqui. Aí pegava a caneta e dizia, vou gastar em Quartos Novos 3 milhões lá, dando dinheiro para calçar ruas ao prefeito, em troca do apoio político. Hoje, de governar é a escolha de Sofia. Escolher o que pode ser pago. Então, estamos devolvendo um Estado com segurança jurídica, temos 50 mil licenças ambientais, fui buscar uma empresa na China de energia solar, a maior do mundo, que vai nascer uma nova cadeia produtiva fantástica de energia solar do Rio Grande do Norte. O turismo disparou, terceiro do Brasil. Na eólica, né? Também. A eólica cresceu no meu governo 60%. Já emitimos 10 mil licenças ambientais, já doei 50 mil, 12 mil microcrédito que já geraram 50 mil empregos na população no interior, ou seja, você mora em Jardim do Seridó e você abre a sua empresa em Jardim do Seridó. Dá dignidade, da humanidade ao pai de família, ao jovem, não tem que vir mendigar emprego em Natal ou bater na porta de vereador atrás de emprego. O governo vai lá, dá o microcrédito, ele abre o seu salão de beleza, a sua barbearia, a sua lanchonete, sua loja de roupa, de artesanato e dá independência. E o emprego vira 3, 4, 5, 6. Já temos 50 mil empregos gerados através do microcrédito. Então, temos um estado que eu posso falar aqui horas e horas que a população ainda não conhece. Mas a cortina do salário não está deixando o governador Robson mostrar o que fizemos em 3 anos em plena crise. Eu enfrentei a crise desde que assumi. Estou vencendo a crise com obras históricas. E vou mostrar na hora certa à população que fizemos em 3 anos de crise o que não fizeram em 30 anos. Olha, o governo do Rio de Janeiro... Sem ter crise. O governo do Rio de Janeiro conseguiu recursos extras para a Copa do Mundo, para... dinheiro lá foi dado a rodo. A rodo. Copa do Mundo, Olimpíadas, dinheiro inclusive para ajudar a pagar servidores, ajuda saiu, e agora nós temos aí a intervenção federal no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está sendo privilegiado nessa questão. Como é que o senhor acompanha essa intervenção federal no Rio em relação aos demais estados do país? Olha, essa intervenção do Rio está tendo uma polêmica, né? Uns dizem que foi o governador quem pediu. Outros dizem que não. Então, eu não sei se foi
Eu não posso, não estou lá, não tenho informação. É mais fácil você saber que você é bem informado. Se foi negociado ou não, né? Eu não tenho essa informação de hoje. Mas como é que o senhor vê isso? Quer dizer, agora eu acho ruim. A preocupação do governo federal é só com o Rio? Ou vai dar atenção também aos demais estados? Tem que ser uma política nacional. Tanto é que nós, essa semana, eu falei com diversos governadores do Nordeste, colegas meus, para que tenhamos uma reunião o quanto antes do Nordeste, somente dos 9 governadores do Nordeste, e o tema será segurança pública. Levaremos uma proposta comum do Nordeste para o presidente Temer. Já tem data, vai ser em João Pessoa, né? João Pessoa, nos próximos dias. Mas não tem data ainda. Acho que na próxima semana. Na semana que vem. Então o senhor não vê privilégio em relação ao Rio? Não, o Rio é a cidade mais bem atendida do Brasil, né? Em todos os aspectos. Financeiro, segurança, tudo. Financiamento, operações de crédito, até porque o Rio teve as Olimpíadas e isso puxou um pouco. O senhor acha um equívoco, então, a intervenção? Não, eu não quero julgar agora. Uns dizem que sim. Está cedo para dar uma opinião. O senhor não tem opinião, não tem opinião formada. Eu estou preocupado com o meu estado. E eu quero aqui dizer que consegui agora 23 vans que serão base móveis, que serão colocados em locais estratégicos. Quando tiver um evento, estão lá, essa base móvel com câmeras para proteger o povo. Como teve agora o Carnaval, então a festa padroeira lá de Caicó, festa Santana. Então vamos ter bases móveis, né, em lugares estratégicos nos eventos culturais do nosso estado. Para encerrar, nós estamos aqui com o tempo já estourado, mas eu queria perguntar sobre o investimento na área de internet, que foi anunciado ontem, juntamente com o ministro Kassab, nas comunicações, e a Campus Party, que vai ocorrer em abril aqui em Natal. Primeiro, a questão da internet. Internet, fomos o primeiro estado do Brasil, do Nordeste, perdão, que vamos ter internet para todos. Isso é um dado histórico, Deus. Você imagina que você não tem internet em lugar quase nenhum. Então você vai ter internet hoje no estado inteiro. Basta... Vai cobrir todo o estado? Todo o estado. E gratuita. Né? O município não vai gastar nada, apenas... O camarada vai estar lá na pracinha tal, e ele vai ter acesso à internet. Isso eu consegui com o ministro Kassab, foi um gesto de boa vontade do ministro Kassab com o governador Robson Faria, comigo, que companheiro de partido, mas também ele levou a internet para outro estado, mas eu disse, o Rio Grande do Norte tem que ser atendido, o ministro Kassab. E ele nos atendeu, ele me atendeu. E quando é que isso se concretiza? Mais de 100 prefeitos, já vai começar. Os prefeitos já podem se inscrever, já estão se inscrevendo. Dia 12 de março será a assinatura lá em Brasília, com o presidente Temer, estaria presente com os prefeitos e com o ministro Kassab e o presidente Temer. Quando se anuncia uma obra, o camarada já fica na expectativa, ansioso para saber quando é que ontem já começaram as inscrições já. Sim, inscrição. O serviço funcionando, há uma perspectiva? É a curtíssimo prazo. Curtíssimo prazo. Até porque já estão prontos, o satélite está pronto. Perfeito. É somente baixar. E a importância da Campus Party? Campus Party é a maior feira do mundo. Eu fui conhecer a da Bahia e fui conhecer a de São Paulo agora. Serão 50 mil jovens em Natal, de 11 a 15 de abril. Uma feira não é uma feira, é um evento, o maior evento do mundo de tecnologia. Vai ser no Centro de Convenções? Centro de Convenções. Já está reformado? Vai ter o lançamento. Já terminaram lá? Vou duplicar. Não terminou, mas eu estou perto de terminar. Vou passar de 6 mil para 12 mil. Vou dobrar o tamanho e será o mais bonito do Brasil, o Centro de Convenções do país, será o nosso. Sim. Como também estou terminando o Museu da Rampa. Você que foi jovem, deve ter namorado muito no passado, na rampa ali, nas margens do Rio Potengi. Vou fazer um calçadão lá. O museu da rampa, vai ter aula para alunos de escolas. É um resgate histórico de Natal, o Museu da Rampa. Vai ser um dos lugares mais bonitos, mais atrativos para o natalense e para o turista. O Campus Party, Diógenes, vai ser um sucesso. É a primeira vez que acontecerá a Campus Party no Rio Grande do Norte. O investimento é 3 milhões de reais. Mas estou buscando parceiros no setor privado, para que o Estado não banque sozinho. Como, por exemplo, a Guararapes, a Petrobras, a Cosern. Estamos buscando investidores para ajudar o Estado a pagar essa conta, 3 milhões de reais. Mas está garantido, 11 de abril, estive agora em São Paulo, já fiz o convite como governador do Estado para o evento de Natal, de 11 a 15 de abril. O maior evento do mundo. Você tem ideia? Sabe quem vai dar uma palestra aqui? O presidente da NASA. Da NASA. Vai dar uma palestra aqui em Natal. Isso é importantíssimo aí, esse evento para o Rio Grande do Norte. Eu queria encerrar essa entrevista com a parte política, porque estamos há pouco mais de um mês
Do prazo de desincompatibilização, existe uma expectativa sobre seu destino político, né? Se vai ser candidato à reeleição, como o senhor tem reafirmado ao longo dos meses e tal, ou se vai optar por um outro cargo, por questões que não dizem respeito principalmente à política, mas a problemas jurídicos, enfim. O que é que está previsto, governador, nessa questão? Ressalto, o senhor não quer falar muito nesse assunto, mas estamos há pouco mais de um mês a minha preocupação é a gestão. Eu não durmo em acordo pensando em eleição. Perfeito. Eu durmo em acordo pensando em cumprir minha missão de governar o Estado, governar para as pessoas. Cumprir minha palavra de governador. Você sabe que muita gente não acredita nisso, porque político só pensa em política, eleição. Mas né? cada um é cada um. Certo. Cada um é cada um. Quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, eu não vou renunciar. Até você comentou no programa que tinham boatos. Eu ouvi o seu comentário aqui. Rumores, informações. Discordei, não de você, discordei do que você repassou, do que você ouviu. Renunciar é um ato de covardia, é um ato de oportunismo. É você renunciar ao mandato de governador para buscar um mandato. E o Felipe está para governar os 4 anos. Os 4 anos. Então, o político que renuncia mandato para buscar outro caminho é o político oportunista. Então, o senhor se mantém no cargo de governador, claro, independente de ser candidato à reeleição. Ponto. Independente de ser candidato ou não. Eu não estou pensando em reeleição. Posso até ser candidato. Mas não tô, hoje eu não estou trabalhando nisso. Não vai renunciar ao mandato? Não estou fazendo outro política. Cargo. 24 horas do meu dia é ocupado com gestão. Eu estou focado na gestão. Botar o salário em dia, cuidar da segurança, cuidar da saúde, cuidar da educação. Mas já inaugurei 49 escolas em tempo integral, certo. Que não tinha nenhum, era certo, zero. Governador, mas o nosso tempo está acabando. O importante é o seguinte: você o senhor não vai. Não, o senhor acabou. Fala de política. Não, o senhor. Não. É política, administração, está tudo junto, Robson. Mas o senhor deu uma informação importante. O senhor não vai renunciar. Acabei de dizer que renunciar é um ato de oportunismo, um ato de covardia. Não combina com Robson. Eu sou homem de atitude. Fui candidato a governador sozinho, sem medo, e ganhei a eleição. Quando ninguém acreditava. E agora eu estou focado na minha gestão. Não vou renunciar. Vou cumprir a missão que Deus me deu, que o povo me deu, de governar o Estado com dignidade. E não tenho preocupação, como falaram. Não, é porque está preocupado com questões judiciais. Eu tenho uma consciência tranquila de que não cometi nenhum erro na minha vida, o de homem público. Meu patrimônio está aí para ser investigado e coloca à disposição o meu imposto de renda. Pode contratar a melhor empresa do mundo de auditoria, que é 100% fidedigno. Portanto, estou tranquilo para o julgamento da população e para o julgamento de qualquer órgão de controle do país. A imprensa registra hoje que o vice-governador Fábio Dantas se colocou à disposição do partido dele e de aliados para disputar o governo ou o Senado. Isso é um sinal de afastamento? Não, pelo contrário. Acabei de domingo, almocei com o vice-governador, que é um companheiro leal, amigo meu, um conselheiro, a pessoa que tem a maior estima por ele. Fomos parceiros e somos parceiros de governo. Na campanha também, é um nome que tem credibilidade, ele tem todo o direito de colocar o seu nome, faz parte do grupo. De repente, se eu não for candidato, eu decidi não ser candidato, ele pode ser o nome para ser analisado. Vamos olhar. No caso de reeleição. No caso de reeleição. Vamos olhar a viabilidade, a minha, a dele, vamos analisar. Se eu não for candidato, seria um prazer apoiar o nome de Fábio. Por que não? Mas está cedo para isso. Até porque eu não estou discutindo política, não estou discutindo candidatura. Eu estou trabalhando focado na minha gestão. Perfeito. O que eu posso dizer a você é o seguinte: posso ser candidato e posso não ser. Quando mas isso no tempo certo. Até junho para decidir. E Fábio é um parceiro meu, correto, e é um nome que pode se apresentar para qualquer cargo que ele quer disputar. Tem nome, tem honestidade, tem passado, tem capacidade para isso. É isso aí. Eu queria agradecer a presença do governador Robson Faria. Ele não deixou de responder nenhum dos questionamentos que foram feitos aqui nessa entrevista. Alguns questionamentos, inclusive, duros, graves, num momento de desgaste, inclusive, do ponto de vista tudo na vida administrativo, passa. Né? Tudo passa, Deus. O senhor se mantém otimista. A roda gira. A vida é uma roda. A roda gira. Perfeito. Então, em nenhum momento ele deixou de responder, inclusive
dessa questão política avançou um pouco, porque ao dizer que não vai renunciar, ele sinaliza aí duas coisas. Primeiro, encerrar o mandato dele, de governador, o atual. Ou não. E de ser candidato à reeleição. Encerrar o mandato e ser candidato, ou não sei. Posso ser, posso não ser. É isso aí. Robson, muito obrigado. Eu farei a leitura que fiz em 2014. E não vai ser a leitura da classe política, com todo respeito. Será a leitura das ruas. E eu aprendi com muita humildade. Eu não sou dono da verdade, não sou professor de ciência política, mas essa leitura eu farei das pessoas. Se a população achar que o sonho de 2014 valeu a pena, eu irei adiante. Se não, eu darei oportunidade a outro candidato. É isso aí. A todos um bom dia. Hoje foi um dia especial do Jornal 96, porque sempre com a presença do governador, a gente estoura um pouquinho o tempo, né? Logo o dia. A gente volta. Essa entrevista, na íntegra, está no portal nominuto.com. Tem a janelinha lá no portal No Minuto e você pode rever essa entrevista no portal No Minuto. A todos um bom dia. Até amanhã com o Jornal 96.